Por exemplo, digamos que você não sabe programar, mas você sabe qual o problema que você tem, você sabe qual resultado você quer ter. Sim, isso aí eu Então, sei. você poderia, por exemplo, utilizar esse método para contratar uma pessoa para fazer a planilha para você. Cara, tá aqui, ela tem que fazer isso. E você não sabe nada de programação, você nunca digitou uma linha. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Camaleão, o nosso podcast semanal em que trazemos estratégias de como transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária. Eu me chamo Sandro Moreno. Marcos Amorim. E Marcão, na live de hoje, quer dizer, no podcast de hoje, é um assunto assim bem provocante, né? Eu acho que traz muita dúvida de muita gente que te assiste, que é o seguinte: é possível acelerar rotinas fiscais e tributárias mesmo sem conhecimento em Excel? E aí, rapaz, o que você me diz em relação a essa situação? Sim, cara, é perfeitamente possível, né? Uma das maneiras de você conseguir isso, inclusive, é você fazendo o melhor uso dos softwares que você já utiliza, né? Então, toda empresa, ela dispõe lá de um RP, de um sistema de contabilidade, de um sistema de emissão de nota fiscal, e esses sistemas têm alguns recursos. Então, uma das formas de você não precisar do Excel é você conhecer de forma aprofundada como esses recursos funcionam e utilizá-los em sua plenitude, né? É uma das maneiras de você fugir do Excel. Não, bacana. Agora, o que me gera uma certa dúvida, porque eu tenho como Excel a principal ferramenta utilizada aí pelos profissionais da área fiscal e tributária, e a live de hoje vai como se fosse algo contraditório, né? Poxa, como se eu não precisasse do Excel. Então, de fato, existe algo melhor que o Excel que o profissional dessa área pode utilizar? Bom, até um parênteses antes de entrar nessa questão. Não estou dizendo que você não deva ou que você não precisa utilizar o Excel, porque é uma ferramenta fantástica. Inclusive, sou um entusiasta do Sim. Excel, né? Conheço desde criança, é uma coisa que eu gosto bastante de mexer. E certamente toda e qualquer empresa vai precisar do Excel mais cedo ou mais tarde, né? Então, quando eu falo de que não é necessário você dominar o Excel, né? Ou que você pode conseguir acelerar suas rotinas sem o Excel, porque normalmente tem algumas pessoas que têm dúvidas, que têm dificuldades de usar o Excel, então, pô, será que eu não consigo fazer sem? Pô, até consegue, cara. Mas você tendo conhecimento, não só de Excel, mas conhecimento de lógica, né? De estruturação de rotinas, fica muito mais fácil de você resolver os problemas da área fiscal e tributária. Só que antes de você dar esse passo, o que eu defendo é que é muito importante que você utilize os recursos que você já tem. E também tem softwares gratuitos hoje em dia na internet que te ajudam, por exemplo, a acessar as notas fiscais eletrônicas que você recebe, né? Você coloca lá o seu certificado digital e esses programas fazem uma varredura completa de todas as notas fiscais que emitiram contra o CNPJ daquele certificado digital. Então, pô, já é uma Sim. ferramenta que vai ajudar você a melhorar o desempenho do seu trabalho, né? A melhorar a assertividade, a segurança das suas rotinas. Então, tem uma série de recursos que a gente pode utilizar hoje e não utilizar o seu maníaco do Excel, né? Como eu já fui tempos atrás, de que eu quero resolver tudo no Excel, vou fazer tudo no Excel. Então, normalmente, quando você tem essa orientação, você deixa de aproveitar as melhores ferramentas, né, os recursos que essas ferramentas possuem. Não, porque eu vou fazer no Excel, porque no Excel é melhor, porque eu conheço o Excel. Então, o Excel ele tem o seu lugar, né, ele tem o seu papel de destaque. Basicamente, tudo que você não conseguir fazer utilizando o sistema, utilizando os recursos prontos, você vai conseguir fazer utilizando o Excel, mais o VBA, que é uma ferramenta que tem ali por trás do Excel. Então, o Excel, na verdade, é uma porta de entrada. O que ele faz? Ele é uma planilha de cálculo, é uma folha lá onde você faz cálculos matemáticos, onde você cria gráficos, né? Então, cria tabelas. Então, ele tem basicamente essas funcionalidades e diversas formas. Então, tem gente que faz verdadeiros milagres utilizando o Excel, É mas, verdade. logicamente, ele não tem o mesmo potencial, por exemplo, que tem o VBA, que é a ferramenta que está ali por trás do Excel, né? Pronto, Então, pronto. essa Peraí. ferramenta. Então, já estou te interrompendo aqui. Então, assim, ó, eu quero saber como transformar horas de trabalhos em minutos. Essa é a proposta que você tem trazido já há algum tempo. E aí a minha pergunta é o seguinte: só com Excel eu consigo alcançar esse objetivo? Ó, não vou te dizer horas de trabalho em minutos. Dependendo do trabalho que seja, né? Acho que numa situação bem específica, talvez até você consiga. Mas não é o forte do Excel. O que é que o Excel faz?
ele serve para fazer cálculo matemático. Então, você vai usar ele para fazer cálculos. Né? Você consegue... o que eu preciso aprender, então, para alcançar esse objetivo? Beleza. Você consegue até acelerar algumas coisas, né? Tipo, se você consegue fazer um cálculo mais rápido, por exemplo, uma apuração, você consegue chegar num resultado bem mais rápido. Você copia e cola a informação ali e já está resolvido. Mas as coisas da área fiscal e tributária do dia a dia, né? Eu vejo que tem quatro coisas que a gente precisa saber, que precisa dominar muito bem, que é incluir, alterar, deletar e extrair informações de arquivos SPED e de arquivos XML. Então, são essas 4 habilidades. Para isso, o Excel ele funciona, né? Pelo menos para extrair e alterar informações, ele pode servir, mas dá um trabalho muito grande para você construir tudo isso. Então, a gente tem uma ferramenta que pode auxiliar nisso, né? Na verdade, é uma ferramenta que está ali por trás, não só do Excel, como do Word, como do PowerPoint, do Outlook, que é o VBA. Então, que é a ferramenta que eu utilizo, né? Que eu recomendo que os meus alunos utilizem para poder fazer esse trabalho de forma mais simples, né? De forma mais prática. E até a forma de utilizar ela é muito mais parecida com a forma como a gente utiliza o nosso cérebro, por exemplo. Como a gente pensa quando vai executar alguma tarefa no dia a dia. Então, a ferramenta que eu recomendo é o VBA. E tem muita gente até que me pergunta, um aluno meu, inclusive, me perguntou isso essa semana, cara, por que você não ensina Python? Né? Inclusive, é uma das coisas que está aqui no meu radar para a próxima versão do curso. Mas por que o VBA? Por que começar por essa ferramenta? Né? Porque é uma ferramenta que está ali dentro de praticamente qualquer computador hoje em dia. Então, todo mundo que atua na área fiscal tributária, ou pelo menos 99% das pessoas, já abriu uma planilha de Excel pelo menos uma vez na vida. Então, assim, não é algo que é totalmente desconhecido. Eu não preciso instalar programa, configurar, implementar, IDE. Tem uma série de coisinhas que eu preciso fazer para utilizar outras linguagens que eu não preciso fazer para utilizar o VBA. Então, ela facilita o início do meu trabalho, né, o início dessa vida de automação fiscal de uma maneira muito, muito significativa, né, que eu não conseguiria fazer se eu fosse utilizar, por exemplo, uma linguagem como Python. Então, é uma porta de entrada que reduz bastante, né, o tempo que você gastaria para aprender as coisas mais básicas possíveis para começar a ter os primeiros resultados. Então, o tempo de você aprender a chegar no primeiro resultado usando o VBA é muito mais rápido. Certo. Quando você fala que o processo de aceleração da rotina fiscal passa muito por entender como é esse processo, o mecanismo, nosso mecanismo mental, me explique melhor sobre isso aí. Perfeito. Até por isso que eu estou com essa camisa hoje, né? Eu defendo que se você já fez, você já sabe. Então, é algo que o tempo todo está me lembrando que o que a gente faz hoje, dentro principalmente da área fiscal e tributária, ele é muito parecido com a forma como a gente faz as nossas atividades do dia a dia. A forma como o computador funciona é muito parecida com a forma como nós pensamos. Até porque fomos nós que criamos o computador, né? Então, a gente cria aquilo de acordo com as características que a gente tem. Então, qual a grande diferença que tem hoje entre o seu cérebro e um computador? Então, os dois funcionam mais ou menos de forma parecida. Então, tem três macromecanismos aí que existem, que é o input, o processamento e o output. A entrada, processamento e saída de informações. Então, o nosso cérebro funciona assim, o computador também funciona assim. Então, quando você começa a entender isso, você começa a fazer paralelos muito interessantes. Tem um exemplo aqui, quem está acostumado já a me acompanhar, assistir live, já deve estar cansado desse exemplo, mas eu gosto dele porque ele é muito bom, que é o exemplo de você atravessar a rua. Então, quando você vai atravessar a rua, você está rodando um mecanismozinho desse, né, de entrada, processamento, saída. E o que é que tem em cada uma dessas etapas? Então, na entrada, você tem que entrar alguma coisa. Então, são informações. Então, você vai analisar quais são as informações que estão chegando para mim. Então, no caso de eu atravessando a pista, eu preciso saber se tem carro vindo. É a informação mais importante. Então, eu vou olhar na esquerda e vou olhar na direita para ver se tem carro vindo. Então, é o input. Depois que eu receber esse input, digamos que tem carro vindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou processar essas informações. Então, como é que se dá esse processamento? Não é pegar e botar no liquidificador e bater. Então, tem alguns parâmetros que são observados para que eu chegue na conclusão de se eu posso atravessar a pista ou não. Quais são esses parâmetros? São os conhecimentos prévios que eu tenho com respeito àquela situação. Então, por exemplo, eu sei, até por experiência própria, que se eu atravessar a pista com um carro vindo, eu posso me machucar. Eu, quando era criança, eu inventei de atravessar a pista correndo, o mercado estava fechando, queria comprar bala. Eu não vi o carro, cara. Eu saí correndo, bati na lateral do carro, caí e quebrei a perna. Então, assim, eu tenho essa informação aqui dentro. Você não precisa necessariamente
ter sido atropelado, ter quebrado a perna como eu quebrei, para saber que se você atravessar nessa situação, você pode se machucar. Então, a informação que você tem ali dentro de você. Então, quando você recebe esses dados, você já tem essas regras ali dentro de você, você pega essas informações e cruza com o que você já conhece, e você, peraí, se eu atravessar agora, eu posso machucar. Aí vem o output, que é depois do processamento, tem a saída, que é atravesso ou não atravesso. Cara, se eu atravessar agora, eu posso me machucar. Eu não quero me machucar. Então, eu vou segurar mais um pouquinho. Eu vou esperar um pouco. Depois que o carro passa, o que é que eu faço? Eu repito esse processo. Então, eu vou repetindo isso, que é um conceito de programação, inclusive, que é o loop, né? Que é a repetição. Então, observe como está o tempo todo. E eu posso descrever isso aqui, esse processo, com uma linguagem, como se eu estivesse escrevendo um programa de computador. Por exemplo, se tiver carro vindo, então, não atravesse a pista. Caso contrário, atravesse. Então, isso é uma instrução, né? If else, quem conhece até o Excel já conhece, né? Se isso acontecer, então faça isso. Se não, faça aquilo. Então, assim, a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. Então, se o carro não estiver vindo, então eu vou atravessar a pista. Pronto. Se eu for no mercado, por exemplo, comprar pão, eu faço exatamente isso. Eu chego e eu quero comprar pão de sal. Então, eu chego lá na padaria, eu vou olhar, tem pão de sal? Tem, então compre 5. Não, se não tiver, então não compre pão. Então, compre pão de milho. Então tá o tempo todo, você vai pagar. Você chega lá, vai pagar um cartão de crédito, você vai pagar o quê? Cartão de crédito, cartão de débito? Você vai escolher. Se pagar no cartão de crédito é R$1 a mais. Pô, então não, então pagar no cartão de débito, então pagar no dinheiro. Então você está o tempo todo fazendo isso, input, processamento, output. E isso também acontece dentro da área fiscal e tributária, no seu trabalho no dia a dia. Se você parar para pensar, você vai ver que quando você, por exemplo, pega uma nota fiscal lá que está lançada no SPED, você vai ver lá o CFAP, por exemplo, 1556, e está pegando crédito de ICMS, como é que você sabe que aquela operação está errada? Porque existem parâmetros, regras que você internalizou, que te dizem que aquela operação não pode pegar crédito de ICMS. Então você pode pegar isso, extrapolar para o computador, transferir isso para o computador e deixar ele fazer isso para você. Poxa, Marcão, muito interessante, velho. Então, você consegue construir mecanismos de aceleração fiscal tributária a partir de estruturas de entendimento da realidade que a gente já utiliza constantemente. Perfeito. Tá louco, velho, tá louco. Isso é revolucionário. É legal, eu entendi bastante a proposta, mas a questão, vamos conduzir a coisa para um cenário mais prático. Então, quais seriam, então, as maiores dificuldades para eu dar os primeiros passos aí, né, nesse processo de aceleração? Pronto. A maior dificuldade que eu vejo é porque a gente não tem uma visão mais informacional da coisa, digamos assim, né? Então, quando eu estava falando aqui da rotina de atravessar a rua, o que foi que eu trouxe? Eu trouxe dados, informações. Então, eu coloquei o ato de observar, olhar para a esquerda, olhar para a direita, para ver se o carro está vindo ou não, como que? Como uma informação. Então, eu pego essa informação e, a partir disso, o que é que eu faço? Eu processo essa informação com base nas regras, dos conhecimentos que eu tenho. E aí eu tomo uma ação. Nesse caso, atravessar a rua. Né? No caso do meu trabalho no dia a dia lá, na operação do uso e consumo, então, olha a nota e eu vou ver 3 coisas basicamente, né? Que é o chamado enfoque do declarante. CFAP, CST e alíquota. CFAP e o CST estão casando, estão condizentes, a alíquota também, é um conjunto. Então, toda vez que é o idioma tributário que eu chamo, né? Quando você vai se comunicar com o fisco, você tem que usar essas três palavras, dependendo de como você combina elas, você está passando uma mensagem diferente para o fisco. Então, o que são isso? São informações. Então, quando eu começo a observar as coisas como informações, fica muito mais fácil de eu trabalhar com elas. Você começa a extrapolar para isso. E é um conceito que a maioria das pessoas ainda hoje não tem. E fica muito claro isso quando, por exemplo, a gente tem um XML e a pessoa usa um DANF em papel, imprime o negócio lá para lançar uma nota fiscal. Então, está muito claro que, poxa, eu ainda não aprendi a usar as informações para fazer o meu trabalho. Por quê? Porque é um pouquinho diferente daquilo que a gente vive, né, no mundo real. Eu lembro de uma mentoria que eu fiz com uma seguidora minha, que ela tem 16 filiais para tomar conta, para conferir as notas fiscais que essa empresa recebe. Então, ela é a pessoa que confere das 16 filiais se a nota foi lançada certo, se não foi, e ela fazia isso em papel. Então, a galera botava lá no malote, mandava para ela, esperava não sei quantos dias para chegar lá, para ela pegar isso e olhar nota a nota. Isso Né? E hoje a gente tem agora que 2021. Agora, 2021. Então, assim, a gente tem ferramenta, e assim como acontece com ela, acontece com centenas de pessoas. Acho que mais de 80% das pessoas da área fiscal e tributária.
Depois que inventaram a importação do XML, ficou até um pouco melhor. Mas, por exemplo, eu fui visitar não foi nem uma cliente, foi uma quase cliente, né? Fui lá para fazer uma visita, conversando com a pessoa, e a pessoa falou assim, eu não importo. Tem um recurso que importar, eu não importo. Por quê? Porque eu acho melhor lançar na mão. Eu acho que é mais prático, que quando eu importo, dá uns erros aqui, aí tem que ficar mexendo, não sei o que e tal. Eu prefiro importar meu negócio na mão. Então, você tem uma pessoa que tem uma nota com 100 itens, ela prefere lançar os 100 itens na mão do que chegar lá e consertar os poucos erros que acontecem no processo de importação. Então, é algo que acontece com a rotina muito maior, né? Com a intensidade muito maior do que a gente imagina, cara. Não, entendi. Pô, Marcos, me fale mais um pouquinho vamos dizer, dessa percepção de enxergar dados, não documentos fiscais. Perfeito. Eu acho que isso é muito impactante para esse processo que você está trazendo para a gente. Bom, o que é que você vai começando a aprofundar, né? Então, eu comecei lá na nota fiscal manual, papel, na época que eu comecei, estava na transição para a nota fiscal eletrônica. E eu comecei a me questionar, será que eu não consigo fazer esses lançamentos mais rápido? Tinha a nota fiscal D1 pequenininha. E ficar, vou lançar essa nota aqui, são 4 informações, que era basicamente o CFOP, a data de emissão, o valor da mercadoria e se tinha base de ICMS ou não. Então, eu vou lançar essas 4 informações dentro do sistema. Só que o sistema tem uma série de abas lá que você tem que preencher, então você lança numa aba, depois muda para a aba de produto, vai num campo, outro campo você não preenche, pula para o outro lá. Então, eu comecei a perceber que eu gastava mais tempo fazendo essas transições de tela, né, e mudando de campo, do que lançando as informações. Se eu pudesse lançar isso numa planilha, por exemplo, né, poderia colocar ali, por exemplo, o número da nota, número 1, depois eu já coloco ali no Excel, somar mais um, e pronto, já lancei, 100 notas de uma vez. Eu já consigo enxergar, inclusive, ali a sequência, né, se está certinho na sequência ou não. E eu falei, vou lançar tudo no Excel, depois eu vou importar para dentro do sistema. Então, isso é uma visão de, tem um papel aqui, mas eu quero trabalhar com informação. Se eu pegar essa informação, eu consigo importar ela em lote. Então, quando você trabalha com informação, você consegue acelerar de maneira drástica, né, reduzir o tempo que você gasta fazendo as coisas. Então, quando você trabalha com informação, é muito mais rápido do que quando você pega nota a nota. Por que eu defendo que você use o XML, por exemplo? Porque com o XML você consegue enxergar informações, inclusive, que não tem no DANF. Mas não é só isso. Você consegue ter uma visão muito mais ampla e consegue enxergar dados de uma maneira muito mais precisa do que você consegue utilizando, por exemplo, o DANF. Então, digamos que eu tenho um problema lá na minha nota fiscal. Não está batendo o valor total. Eu quero saber quanto é que está dando o somatório dos produtos. Se eu tenho um DANF, eu tenho que somar um por um na calculadora. Se eu tenho um XML, eu consigo somar isso de maneira quase que automática. Se eu criar uma rotinazinha, eu vou lá e faz o processo. Então, quando você enxerga dados, quando você enxerga informações, você tem a possibilidade de acelerar de maneira astronômica a execução das suas rotinas fiscais e tributárias. E com isso, o ganho de tempo é absurdo. E tem uma série de benefícios de fazer isso também, né? Não só fazer o seu trabalho mais rápido. O que a gente tem visto aqui é que isso também gera uma visibilidade maior para o profissional que tem esse conhecimento, que tem essa habilidade, tem gerado reconhecimento profissional e aumento de salário. Tem alunos nossos, por exemplo, que as empresas estão criando cargos para poder manter o profissional que tem essa habilidade dentro da empresa. De tão importante que isso está sendo. É um diferencial absurdo, não tenho dúvida. Marcão, a conversa está muito boa e eu vou de novo canalizar para uma situação mais prática, porque eu acho que essa é a ideia principal aqui do podcast. Você teria como, mesmo de forma resumida, trazer assim, como é que você organiza na prática, planeja na prática a automatização de uma determinada tarefa? Eu não sei se teria como você pensar numa tarefa agora e tentar fazer esse planejamento aí. Tem sim, isso inclusive surgiu de uma necessidade, né, que os meus alunos tinham, de conseguir transformar um problema do trabalho lá, né, algo específico, numa rotina automatizada. Que é justamente a dificuldade de você pegar essa situação que a gente fez, atravessar a rua. Como é que eu transformo uma rotina de atravessar a rua, que é uma coisa que eu faço normalmente, nem paro para pensar sobre isso, numa rotina estruturada, né, e organizada. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? Vai usar um método que eu chamo de DMI. Então, o que é esse método DMI? Basicamente, ele tem 3 partes, são 3 pedaços. A primeira coisa é você definir um problema. Então, a nossa rotina lá, a rotina é atravessar a rua.
Então, o meu problema é atravessar a rua. Como que eu Sim. vou resolver esse problema? Como que eu vou atravessar a rua? Aí você vai montar o que a gente chama de algoritmo, né? Ou simplesmente, cara, você vai estruturar de maneira lógica como é que você vai atravessar a rua. Você não vai atravessar antes de olhar se o carro está vindo. Né? Você não vai chegar do outro lado antes de começar a atravessar. Então, qual é a sequência lógica? Qual é o caminho natural de fazer isso? Pô, o caminho natural de fazer isso é olhar primeiro para a esquerda, depois olhar para a direita, ou direita e esquerda, tanto faz, processar essas informações e tomar a decisão de atravessar ou não atravessar. Aí, como que eu faço isso? Por exemplo, tá, Marcos, entendi, massa, legal, mas e na área fiscal tributária? Me dá um exemplo aí de como que eu faço É isso. isso. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo disso. Digamos que eu precise extrair as chaves de acesso do SPED fiscal. Estou fazendo um trabalho de auditoria, por exemplo, de revisão tributária, e aí eu pedi para o meu cliente, me dá os XMLs aí que você tem. Ah, rapaz, não tem, teve um ataque hacker aqui, levaram tudo embora, eu não tenho essas informações. Beleza, então o que, é que você vai precisar fazer? Precisar baixar tudo isso. Então, onde que eu vou encontrar essas chaves? Pô, vou encontrar no SPED. SPED fiscal, no SPED de contribuições, não importa. Então, Sim. eu vou precisar extrair as chaves. Pô, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir SPED dentro do PVA e copiar as chaves uma por uma? É uma maneira de fazer. Mas, pô, eu posso acelerar isso de uma maneira absurda. Então, imaginei 5 anos de SPED para poder entrar no PVA e copiar chave por chave. É muito mais lento. Como que eu posso acelerar isso? Utilizando uma rotina estruturada. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar sobre essa tarefa. Então, como é que eu penso? E aí, a coisa que as pessoas às vezes acabam até se espantando positivamente, porque não é tão complicado assim. Eu costumo brincar assim, ó. Você vai pensar como se você fosse o homem das cavernas com o computador na mão. Você não tem nenhum recurso. Você tem lá, por exemplo, o arquivo SPED. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Extrair as chaves de um arquivo SPED. Perfeito. Você está com o SPED na mão. Você não tem nenhum recurso. Você não pode chegar lá usar o Ctrl H, por exemplo, para localizar um registro específico. Você tem que ir na mão, na unha. Então, é esse o raciocínio que você tem que ter para conseguir automatizar suas rotinas. É contra-intuitivo, né? Cara, como é que eu vou automatizar se eu tenho que pensar como se fosse fazer de forma manual? E é justamente por isso que você vai conseguir chegar na melhor solução possível. Porque o que o computador vai fazer é justamente um trabalho manual. Só que ele faz isso de uma maneira muito mais rápida que a gente. Então, quando você pensa sobre como que eu faria isso se eu fosse fazer de forma manual, você consegue criar uma estrutura, uma rotina lógica, para você transferir isso para o computador e executar para você de forma rápida. Então, vamos construir uma aqui. Extrair, listar os XMLs de um arquivo SPED. Então, esse é o nosso problema, que é o D, né, de definir um problema. No M eu vou mapear os passos e no I eu vou implementar a solução. Até fechando lá o exemplo que eu dei do atravessar a pista, né? Então, atravessar a pista é o meu problema. Qual é os passos que eu vou mapear? É justamente isso, olhar para a esquerda, olhar para a direita, né, tomar a decisão. E aí, implementação é eu agir. Eu atravessar a pista ou eu esperar os carros passarem. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, o meu problema é listar as chaves de acesso de um arquivo SPED. Show. Certo. Qual é o passo a passo que eu vou fazer? Pô, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo. Então, eu vou abrir o arquivo SPED, passo 1. Depois disso, o que eu vou fazer? Passo 2, eu vou localizar um registro C100. Então, eu vou lá linha a linha, né? Uma por uma, procurando, até que eu vou achar o registro C100. Achei o registro C100. O que é que eu vou fazer a partir disso? Eu vou procurar o campo da chave de acesso. Passo 3, encontrar o campo da chave de acesso. Passo 4, eu vou guardar essa chave de acesso, pode ser na memória, pode ser num outro arquivo TXT, pode ser no Excel, ou seja, guardar a chave de acesso. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar outra chave de acesso, até acabar ou o bloco C, ou o SPED fiscal, tanto faz. Sim. Então, eu vou repetir esse processo. Então, eu acabei de criar aqui, de transformar algo que eu faço de uma maneira automática, né, sem pensar, inconsciente, em uma rotina estruturada, lógica e consciente. Eu sei quais são as etapas que eu preciso cumprir para extrair a informação que eu preciso. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu já construí aqui, definimos o problema e já mapeamos a solução. Mapeamos o passo a passo. Agora eu vou implementar. O que é implementar? É eu pegar esse passo a passo e transformar isso em código. Depois executar isso e ver que está funcionando. Então, beleza, Marco, entendi o processo, tal, faz sentido. Agora eu não sei nada de VBA. Né? Não sei nada Isso de. é questão.
Não, tá perfeito aí o porquê do DMI, né? E a questão agora é como eu vou criar essa linguagem, como eu vou utilizar, eu acho que é o VBA que você fala, né? Como é que eu vou usar isso daí, rapaz? Eu sou um profissional da área fiscal tributária, eu sou um programador. Pô. Como é que eu Perfeito. faço? Então, aí é que entra, né, aquelas 4 habilidades que eu falei. Então, dentro das 4 habilidades que eu citei, né, que é extrair informações, alterar informações, incluir registros e deletar registros, qual é que eu estou usando nessa situação específica? Eu estou usando uma rotina, né, uma habilidade de extrair informações dentro de um arquivo SPED. Sim, sim. Beleza. Então, como que eu faço para extrair? O primeiro passo é abrir o arquivo. Ah, Marcos, mas eu não sei. Digamos que eu te desse o desafio, Sandro, de falar, cara, extrai para mim essa chave de acesso. Cara, eu não sei nem por onde começar. Mas quando você pega esse desafio, você, pô, peraí, deixa eu pensar como é que eu faria isso na mão. Por isso que é interessante esse método, porque você não precisa ter nenhuma habilidade de programação, nenhum conhecimento de programação. Simplesmente aquilo que você já faz no seu dia a dia, por isso que se você já fez, você já sabe, é o suficiente para você estruturar como que aquilo tem que funcionar. Então, você, Sandro, mesmo nunca tendo escrito uma linha de VBA, conseguiria criar um método DMI, estruturar. Por exemplo, digamos que você não sabe programar, mas você sabe qual o problema que você tem, você sabe qual resultado você quer ter. Sim, sim, isso aí eu Então, sei. você poderia, por exemplo, utilizar esse método para contratar uma pessoa para fazer a planilha para você. Cara, tá aqui, ela tem que fazer isso. E você não sabe nada de programação, você nunca digitou uma linha. Eu estou assumindo isso, tá? Não sei se você já digitou. Mas Não, assim, nunca. nunca. Mas assim, isso não impede você de criar um script para uma terceira pessoa executar para você. Cara, eu só não sei quais são os comandos que dá no computador, mas eu sei que tem que funcionar assim. É Sim, possível sim. fazer isso, entende? Agora, Poxa, muito beleza. massa. Digamos que você resolva agora, cara, agora eu resolvi que eu vou aprender a fazer esse negócio. Então, quando você estruturou isso, colocou lá dentro do método, o que você tem? Você tem o passo 1. Por onde que você vai começar a construir sua rotina? Pelo passo 1, que é abrir o TXT. Pô, você concorda comigo que aprender a dar um comando no computador para abrir um arquivo TXT é muito mais fácil do que extrair os XML de dentro de um arquivo SPED? Ó, muito. Muito mais fácil. E aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar na internet como que eu abro um arquivo TXT dentro do Excel, por exemplo, dentro do VBA. E aí vão ter 300 exemplos lá ensinando para você. Uns vão funcionar, outros não vão funcionar. Você vai fuçando lá e vai chegar a hora que você vai descobrir. Passo 2. Eu vou procurar um registro C100 lá dentro do SPED. Então, vai ter lá você vai começar a lidar com um negócio chamado loop. Você vai descobrir que isso existe. Você vai descobrir como é que usa. E aí você vai começar a perceber, então é assim que eu vou usar esse recurso para encontrar o registro C100. Ele pode ir Depois, repetindo, né? você vai Buscando repetindo. em sequência, né? Isso, que ele vai pegar todas as linhas do arquivo, né? Vai linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Basicamente, ele vai fazer isso e vai fazer uma pergunta. Que é tipo, esse é o registro C100? Não. Esse é o registro C100? Não. Esse é o registro C100? Não. E aí vai. Vai chegar um momento e vai dizer sim, beleza. Aí você pode ir intensificando isso, né? Aumentando um pouco o nível de complexidade. Por exemplo, é uma nota de entrada? É uma nota de saída? Você vai aprofundando isso. Você pode ir quebrando. Então, assim, quando é difícil de você fazer alguma coisa, você quebra isso em pequenas Em partes. micros, né? Quanto mais você quebrar, mais fácil fica de executar. E é por isso que o método DMI ele é tão poderoso, ele é tão eficiente, porque ele te ajuda a quebrar essas coisas. Eu posso usar ele, um método dentro do método. Digamos que eu não sei como abrir um arquivo XML, um arquivo TXT. Eu poderia criar um método DMI só de como abrir um arquivo TXT. Perfeito. Passo 1, passo 2, ele vai. Né? Então, assim, você vai quebrando isso até que fica tranquilo. Que isso aqui eu consigo fazer, cara. Aí você constrói lá, pesquisa, construir aquela primeira linha. Pronto. Você vai fazendo isso até você terminar. Então, vai te dar clareza sobre o problema que você tem para resolver, vai te dar clareza sobre o caminho que você tem que trilhar e vai te dar foco. Porque, cara, agora eu só preciso aprender a abrir o arquivo TXT. Eu não vou me preocupar com o que vem depois, porque muitas vezes o que trava a pessoa é isso. Ele não sabe por onde começar, ou ele já sabe o que precisa fazer, só que ele já está preocupado com o que vem depois. Sim, Então, esquece o que vem depois, foca no agora. Agora eu preciso abrir o arquivo TXT. Pronto, vou pesquisar na internet até eu descobrir como é que faz isso. E tem várias formas de fazer. Você vai descobrir formas mais eficientes, formas menos eficientes de fazer isso. Mas você vai descobrir uma maneira de fazer o negócio acontecer. E a partir daí você vai para a próxima etapa, próxima etapa, próxima etapa. Foi assim que eu legal. fiz.
Só que eu demorei 15 anos para É poder isso aí. chegar. Peraí, Marco. Mas já agora, pô, é empolgante essas informações. Eu imagino que grande parte dos profissionais dessa área não sabem disso. E agora eu quero aprender. Quero aprender e de uma forma rápida, porque o mercado está aí. Qual é o melhor caminho que você pode nos dar aí? Cara, o caminho mais rápido que eu vejo seria comprar meu curso, né? Ou de alguma outra pessoa que ensine. Por que eu falo isso? Como eu falei, eu demorei 15 anos para aprender tudo isso. Né? Então, foi bastante tempo até eu dominar e entender. Não é só você aprender o comando. Né? É tipo, como que eu uso na melhor situação para gerar o melhor resultado possível? Isso leva tempo, isso é prática. Né? Então, só com a prática que isso vai acabar vindo para você. Então, quando você tem, vamos deixar a questão do curso, mas quando você tem alguém que já percorreu o caminho, alguém que já fez aquilo, que já errou, que já bateu a cabeça, você consegue evitar muitos desses dissabores que você vai ter ao longo da jornada. Então, se associar com alguém que já conhece, alguém que já fez, poxa, é muito bom, porque vai evitar que você gaste tempo. E tempo é dinheiro. Então, se eu pudesse hoje voltar no tempo e ter a oportunidade de ter alguém que tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje dentro da área fiscal tributária para me passar, cara, onde é que eu estaria hoje? Muito mais longe. Entende? Então, eu estou tipo, construindo essa estrada. E quem vem depois já vai pegando a estrada asfaltada. E aí vai chegar um momento que você vai começar a trilhar o seu próprio caminho. Mas assim, é muito mais fácil quando você. Aquela coisa, é muito melhor o jogo quando você já começa ganhando de 2-0, né? Poxa. 10 minutos já tá 2-0 ali, tá beleza. Então o ruim é quando você começa perdendo. Então, você consegue acelerar esse tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não quero investir, eu acho que eu consigo aprender sozinho. Como é que eu faço? Bom, o caminho que eu percorri foi. Na minha época, inclusive, não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um canal onde eu ensino para as pessoas como faz isso. Né? Tem vários vídeos lá no nosso canal do YouTube, onde eu mostro como que constrói essas rotinas passo a passo. Então, entrar no YouTube, assistir esses vídeos e executar isso, praticando. Né? E aí, depois de determinado tempo, acredito que não vai demorar 15 anos, como eu demorei, talvez alguns anos, né, usando essa metodologia, e aí você vai conseguir ter esses resultados. E focar, que é uma coisa que eu não sabia 15 anos atrás e hoje eu sei. Se você aprender 4 habilidades, que é alterar, extrair, inserir e deletar informações de arquivos SPED XML, você está anos-luz à frente de qualquer profissional da área fiscal tributária. Você vai conseguir resolver pelo menos 90 a 95% dos problemas que tem dentro da área fiscal tributária. Então, eu começaria por aí. Muito show, muito show. Gente, vamos encerrar por aqui. Se deixar, a gente fala mais uma hora aqui, mais de uma hora aqui. A gente está aqui só retomando aqui para vocês, reforçando aqui para vocês que nos acompanhem aqui nas lives semanais que a gente tem feito, nos podcasts. Tem muito material aí gratuito que Marcos já vem produzindo já há alguns anos, na prática, no campo de batalha, né? E eu acho que a gente pode contribuir bastante, Marcão, com essa nova vertente de como lidar com a área fiscal tributária. O que você está trazendo é muito valioso e poucas pessoas conhecem ainda. E aí eu até instigo as pessoas que estão nos assistindo agora que comente aí embaixo qual seria uma rotina maçante que você lida continuadamente aí no seu dia a dia e que você teria interesse de acelerar, por exemplo. Talvez o Marcos pode dar aí uma luz para você e iniciar um diálogo bem interessante. Aí, Marcão, só para encerrar aqui, eu acho que outra grande vantagem é o fato de você estar criando uma onda aí de pessoas que realmente têm interesse de estar aí nessa frequência de aceleração. Você poderia falar rapidamente isso aí para a gente encerrar? A ideia lá do resolvedor de problemas, né? O exército de camaleões. Basicamente são profissionais que têm foco nisso, né? Então a gente vem percebendo, até aqui mesmo, né, com os nossos alunos, que aqueles que têm focado em aprender a automatizar essas rotinas, eles têm se destacado muito rapidamente dentro das empresas. Tem um caso de um aluno nosso, que é o Rafael Alves, foi bem interessante que ele entrou na empresa, 20 dias de empresa, ele criou uma rotina para automatizar uma conferência, ele e mais 2 colegas demoravam 2 horas para resolver esse problema. E aí ele conseguiu criar uma rotina e reduziu esse problema, esse tempo, né, de 2 horas para 5 minutos. Só que detalhe, 5 minutos ele sozinho.
Então, ele, em 5 minutos, fazia o trabalho que 3 pessoas demoravam 2 horas para fazer. E aí, quando ele fez isso, a coordenadora dele falou, cara, a gente vai colocar você aqui para focar só nisso, só em automatização de rotinas. Né? E aí depois a empresa resolveu criar um cargo lá específico para ele, contrataram outra pessoa para ocupar o cargo que ele ocupa hoje, para que ele consiga se dedicar nisso, né? Nesse processo de automatizar rotinas. E algo importante de dizer é que a empresa onde ele trabalha tem 87 filiais só no Brasil, que é uma multinacional. Então não é uma empresa qualquer, é uma empresa grande, que enxerga o valor que tem possuir um profissional desse dentro do quadro de funcionários dela. Muito massa, muito massa. Então é isso, minha gente. Eu encerro por aqui. Marcão, quer dizer alguma coisa final? É só agradecer a todos, né, pela participação de sempre e dizer que a gente está em breve aí voltando com mais um conteúdo. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau.